10 questões sobre os tipos de sujeito para a gente aprender de uma vez por todas. Rapidinho. Número 1. Na frase alugar um salão para a festa, como se classifica o sujeito? Primeiro, se você não entende língua portuguesa, mas você escuta a frase alugaram um salão para a festa, o que você vai perguntar? Quem que alugou? Não tem como saber aqui. Letra A. Se eu não tenho como saber, oração sem sujeito? Não, tem um sujeito, eu só não sei quem é. Oração sem sujeito geralmente vai acontecer com o verbo no impessoal, verbo impessoal ou fenômeno da natureza. Não é o caso aqui. Sujeito indeterminado? Pode ser. Sujeito simples? De maneira alguma. Não tenho ninguém concordando com o verbo aqui. Então não é sujeito simples. Sujeito oculto, muito menos. Sujeito oculto ou elíptico, ele pode vir dentro da palavra aqui como desinência, o que não é o caso. Então na número 1, aqui a gente tem o sujeito indeterminado, porque eu não consigo saber. Aqui eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, sem um referente anterior, e essa é a forma clássica de pedirem um agente desconhecido, um sujeito indeterminado. Número 2. Identifique a alternativa que contém o sujeito composto. O sujeito composto é aquele que tem dois núcleos, geralmente dois substantivos, concordando com o verbo. Então, o que eu faço primeiro? Procuro o meu verbo. Qual que é o verbo da frase? Encontrei o verbo, vou ver quem está concordando com ele. Se forem dois sujeitos, é um sujeito composto. Letra A. A multidão aplaudiu o espetáculo. Primeira coisa, cadê o verbo? Aplaudir. Quem aplaudiu? A multidão. A multidão, apesar de serem várias pessoas, aqui é sujeito simples. Um único núcleo. Letra B. Fizeram o trabalho rapidamente. Quem fez? Sujeito indeterminado. Igual da questão anterior. Letra C. Os alunos e os professores organizaram o evento. Cadê o verbo? Organizar. Olha o verbo no plural. Para concordar com quem? Com alunos e professores. Aqui eu tenho o sujeito composto. Na letra D, sujeito simples. Nós estudamos. Se não tivesse o nós, seria um sujeito oculto desinicial aqui pelo verbo estudamos. Seria só essas três aqui. Ó. A desinência seria oculto, mas não é o caso. Resposta da número 2, letra C. Número 3. Em haverá novas regras no próximo semestre, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, ele não aceita sujeito. Então aqui eu tenho sujeito inexistente, simples, fácil e rápido. 4. Na frase vende-se este carro, o sujeito é. Olha o que eu faço para descobrir quem que é o sujeito aqui. Eu vou mudar a ordem da frase. Este carro é vendido. Então, meu sujeito aqui é simples. Quem que é vendido? O carro. Sujeito simples. Só inverter a oração que você encontra o sujeito. 5. Qual é a classificação do sujeito em nevou durante toda a noite? Olha só, o verbo nevar indica o quê? Fenômeno da natureza. A ação começa e termina nele. Não precisa de nenhum sujeito ali concordando com o verbo. Então, fenômeno da natureza é sujeito inexistente. Não é simples, noite, simples, não tem nada a ver aqui. Oculto também não tem nenhuma desinência aqui, ele não tem nada elíptico. Inexistente ou indeterminado? Inexistente. Inexistente. Verbos que exprimem fenômeno da natureza são impessoais, gerando orações sem sujeito. Número 6. 6 questões em 3 minutos. Na oração viajarei amanhã bem cedo, você olha para essa frase, não parece ter um substantivo ali. Não tem um substantivo, aparentemente, mas tem um sujeito dentro de uma palavra, dentro de um verbo. Qual que é o verbo? Viajar. O verbo é viajar. Quem viajar? Quem viajarei? Eu. Eu viajarei amanhã bem cedo. Só que quem escreveu optou por não colocar o eu. Optou por colocar esse eu dentro da palavra. Ocultar o sujeito dentro da palavra. Mais precisamente aqui, ó, dentro do finalzinho, da desinência. Então aqui eu tenho um sujeito desinicial, um sujeito oculto. Viajarei amanhã bem cedo. Você sabe que sou eu, mas não está explícito, está oculto. 7. Em precisa-se de novos métodos, o sujeito é. Novos métodos? Jamais. Por quê? Novos métodos está no plural. Para novos métodos ser sujeito, eu preciso de um verbo que esteja também no plural. Olha como o verbo precisar aqui está no singular. Se eu tenho o verbo no singular e tenho aqui um aspirante a sujeito no plural, ele jamais vai ser meu sujeito.
Olha só a preposição também. Então, aqui eu tenho o sujeito indeterminado. Eu tenho um sujeito indeterminado. Porque o verbo aqui está na terceira pessoa do singular, sujeito indeterminado. Não tem como eu identificar um núcleo aqui no singular. Então eu tenho um sujeito indeterminado porque o verbo está na terceira pessoa do singular mais a partícula apassivadora. Fechou? 8. Na frase faz 10 anos que nos conhecemos, essa aqui é clássica, né? O verbo fazer, no sentido de existir, ele é impessoal. Ó, 10 anos, opa, então não seria fazem 10 anos? Não, não fazem 10 anos porque o verbo fazer é impessoal. Então ele não vai concordar com nada aqui. Sujeito oculto? De forma alguma, né? Não tem nada oculto aqui em nenhum verbo. Sujeito composto? Muito menos, né? Não temos aqui a precisão de dois núcleos. Sujeito simples? Cadê? Sujeito simples, quem? 10 anos? Não. Oração sem sujeito por causa do verbo fazer, que é impessoal. Ele não concorda com ninguém. Ó, o verbo fazer é impessoal quando indica tempo decorrido ou condições de clima. Número 9. Qual é o núcleo do sujeito na frase? A alegria das crianças contagiava a todos. Como é que eu vou saber isso? Eu vou primeiro fazer a pergunta por verbo. O que contagiava? O verbo é contagiar. O que contagiava a todos? A criança contagiava? Ou a alegria contagiava? Perceba que criança aqui está no plural, ó, tem um S no final. Para não concordar com contagiado. Porque ele quer me dizer que criança aqui não é o sujeito, não é o núcleo do sujeito. Ela é sujeito, mas não é o núcleo. Não é a coisa mais importante aqui. Quem contagiava era a alegria. A alegria contagiava a todos. Então, qual o núcleo do sujeito na frase a alegria das crianças contagiava a todos? O núcleo é alegria. Porque é o substantivo principal, é o substantivo principal que não possui preposição e que determina a concordância com o verbo. Exatamente isso. Última questão, pausem o vídeo, respirem. Vamos responder 10 questões em 7 minutos. Na oração, disseram que haveria feriado, os sujeitos são respectivamente. Verbo haver você acabou de ver. É indeterminado. Impessoal. Não tem. Disseram. Quem disseram? Não tem como saber. É indeterminado. Haveria. Verbo haver é inexistente. Então a resposta aqui, letra D. Disseram, terceira pessoa do plural, vago, não referenciado antes. Ele é indeterminado. E haveria, seria desistir, é um verbo impessoal, viu? Tranquilinho, 10 questões aleatórias aqui sobre o sujeito. Uma dica para poder responder: procura sempre o verbo. Aquele que concordar com o verbo vai ser o sujeito. Certo? Só isso. E repetir, escrever mais questões, fazer caderno de erro quando você errar e responder, que assim vai ser fácil compreender.